Olá pessoal, bem-vindos ao quadro Saúde Mental do G7K. Eu sou o Sam e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Jânio, que vem nos prestigiar com muita informação a respeito de quadros para a saúde mental, né? Quadros que a gente vê muitas pessoas passando, algumas condições, né, que acabam afetando as pessoas no seu dia a dia. Dentre vários eles, hoje a gente vai dar um foco principal em depressão, em níveis de depressão. E Jânio, é sempre um grande prazer em Eu que, recebê-lo. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Já tinha recebido o convite antes e, para mim, hoje é um prazer poder estar aqui com você. Dr. Jânio, ele além de ser hoje o meu terapeuta, o meu médico, que cuida de mim da parte medicamentosa e também do meu psique, me orienta bastante também. Então ele também é responsável por tudo isso que a gente vem construindo, porque a mente estando controlada, quando a gente busca o controle da mente, a gente consegue realmente desempenhar muito melhor. Então esse é um processo que a gente vem trabalhando há algum tempo já, né, doutor? E nesse auxílio, e hoje uma honra aqui para a gente poder ter muita informação. Então fique ligado que muita coisa aqui, a gente vai falar sobre o dia a dia, sobre gatilhos, sobre coisas específicas, e vai nos ajudar muito. Importante a pergunta, para que a gente possa compreender sobre depressão severa, a gente precisa, né, colocar primeiro e a depressão leve, né? Certo. Porque geralmente a pessoa passa por um processo ao qual, a princípio, dificilmente ela vai alcançar um quadro severo, um quadro crônico, né? Então, na maioria das vezes, a pessoa ela desenvolve quadros leves devido a alguns fatores, né, que acabam influenciando. Posteriormente, a gente vai falar sobre uma pergunta específica em relação a isso. Mas o quadro leve é aquele aonde muitas vezes a pessoa confunde, né? A própria pessoa confunde, ou outros também, com um desânimo, por exemplo, né? Agora, quando se trata de uma condição severa, aí já é um pouco mais nítido, né? A própria pessoa muitas vezes talvez não tenha noção, mas quem está à volta dessa pessoa, ela consegue perceber. Porque um quadro severo, geralmente a pessoa ela tem um nível de isolamento um pouco maior, né? Ela, por exemplo, tem uma palavra, né, técnica que diz anedonia. Anedonia é onde a pessoa ela deixa de ter interesse em atividades às quais ela tinha antes. Essa pessoa gostava de vir para o CT, fazer atividade física, ela começa a dar desculpas, né? Começa a não querer vir mais. Ela gostava de sair com a namorada, o namorado, ou a esposa ou o esposo, ela começa a se isolar, né? E muitas vezes verbalizar a questão de morte, por exemplo, também, né? E aí a gente precisa fazer uma diferença entre ideação suicida e pensamentos de morte, que são coisas diferentes, né? E está presente em quadro severo. A ideação suicida, ou melhor, o pensamento de morte é quando a pessoa, hora ou outra, ela passa pela cabeça mais ou menos assim, puxa, esse mundo está tão difícil, se Deus me levasse, né, eu estaria no lucro. Ela não tem coragem, né, de tomar a iniciativa de atentar contra a vida, mas ela verbaliza com Deus, né, ou com ela mesma, ou com outras pessoas, dizendo, olha, se Deus me levasse, seria, Tá tudo né, tá tudo certo. certo. Agora, a ideação suicida é quando a pessoa já começa a planejar. Planejar. No quadro severo, geralmente existe essa condição, né, da pessoa, ela já começa a planejar, ela começa a arquitetar, né, maneiras de cometer o suicídio, objetos aos quais ela possa utilizar também. Então, de maneira um pouco resumida na questão severa, né, e leve, seria mais ou menos isso, né? Um dos meus ideais dentro desse modelo de negócio é que a gente possa transformar vidas e resgatar, né? Então, assim, quando a gente idealizou esse projeto do CT King, com atendimento mais próximo, enfim, para que as pessoas, muitas vezes, que estão num grau leve ou moderado, elas consigam se atentar
para que elas não passem para esse próximo passo, que é o severo. Que quando você chega numa depressão severa, é muito complicado, porque teu organismo ele já para também de fazer as sinapses corretamente, ele começa a virar uma bagunça lá dentro, né? E eu tenho uma coisa comigo, assim, eu estou sempre aberto a escutar as pessoas que não deixam a tristeza de hoje se tornar uma depressão amanhã. Eu não sei se está certo da maneira que eu vejo, né? Porque às vezes uma tristeza que começa... É comum termos tristeza, comum né? ter uma tristeza. Qualquer pessoa, né, hora ou outra, ela passar por um período, né? Horas, dias. Agora, quando isso, né, se persevera, né? Semanas, meses, aí a gente pode estar diante de um quadro depressivo. E aí, como você bem colocou, né? Que as pessoas consigam enxergar, compreender esse momento para que ele não chegue a um quadro mais severo. Né? Mais severo. No meu tempo, hoje eu estou com 48, né? Mas no meu tempo, quando começou a ter alguns vestígios, né, sobre uma depressão um pouco mais avançada, não tínhamos informações. Era muito difícil uma informação mais correta, mais adequada para um quadro. Então, assim, até mesmo a cadeia de medicamentos ela era muito pequena, né, para poder realmente tratar naquele momento, enfim. Eu acredito que hoje a gente tem bastante informação, né? No meu tempo eu sei que foi falta de informação da minha parte, né? E negligência também. Que é aquela negligência das pessoas falarem para você, ó, você precisa, né? Você precisa começar a dar uma olhada melhor nisso. E acabou que eu fui deixando, né? Falei assim, não, eu consigo passar por isso, eu já passei por várias situações, isso é só mais uma situação. Até chegar ao ponto em que você já não consegue mais atravessar aquela ponte. E esse é um momento crucial na nossa vida, né? Então, é onde que a luta começou a perceber algum quadro, né? Já fica atento. Alguns sintomas, alguns sinais, né? Porque muitas vezes a pessoa dentro de casa fala assim, poxa, que preguiçoso, que só quer ficar deitado. Eu já vi isso acontecer. Não, mas não é que você é preguiçoso, é que você está ali passando por um processo. São coisas diferentes. Então, assim, independente da condição que eu sempre tive, né, hoje vai fazer em torno de 15 anos que eu tomo medicamento. São 15 anos fazendo tratamento, né, e eu não consegui ainda desmamar, né, porque quando tentei desmamar, não foi muito bom para mim, porque acredito que meu quadro já é um pouco mais avançado na questão das sinapses, mas a gente está na luta. A questão de treinamento físico ajuda muito. Não tenha dúvida disso. Ajuda muito. E aí quando eu começo a perceber nessa ótica, né, falando assim, realmente de todo o processo que as pessoas passam, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas ainda não têm conhecimento para entender o seu próximo, né, às vezes o seu cônjuge ali junto com você, seus amigos, e entender que você passa por aquele processo, você só precisa ter o seu tempo, né, e buscar ajuda. Eu vejo que eu demorei muito para buscar ajuda profissional, né? Ajuda profissional. Porque eu sempre era um garoto mais quieto, mais no meu canto, mas eu absorvia muitas coisas que aconteciam dentro da família, dentro né, de todo o contexto, eu acabava absorvendo muito. E eu queria resolver por mim só, né? Mas uma coisa que eu falo para o pessoal é que, independente da condição que nós tenhamos, independente dela, né? Porque a gente sabe que hoje tem tantos transtornos que tem, né, que comprovados, que um é diferente do outro, é um tratamento diferente do outro, então tem muita gente que confunde também uma depressão, muitas vezes com borderline, ainda confunde uma depressão com uma ansiedade, a ansiedade se confunde com depressão, então tem que ter a ajuda de um profissional, porque o diagnóstico correto é o ideal. E você tendo o diagnóstico correto, quando você começa já a ter um tratamento adequado para aquilo que você está tendo, né, para aquele sintoma, ou seja, para aquela condição, nada pode te parar. Eu acabei me tornando empresário, né? Cheguei aqui em Rondônia há 14 anos com 2 mudas de roupa, trabalhei bastante, com certeza, tive meus altos e baixos, né? Mas sempre lutei. O que eu falo para o pessoal é que é assim, independente da condição que você tenha, procure uma ajuda e vá em frente, porque você não pode desistir. Desistir e desistir é a palavra-chave, não desista, porque tem momentos que sim, vem pensamentos suicida, a gente começa a idealizar também alguns planos suicida. Eu sei, isso é uma questão que eu sei realmente como que funcionou comigo, mas a gente consegue
driblar isso através da informação, driblar isso através, né, de um profissional que vá te orientar, porque nada pode parar, ninguém. Né? Então, assim, não é porque você tem essa condição que você precisa se esconder. Abre, fala para as pessoas, olha, eu estou passando por isso e eu quero melhorar. Mas para eu melhorar, eu preciso da sua ajuda também. Que é muitas vezes que falta, né? Você fala assim, olha, eu preciso agora me recolher. Eu não estou podendo estar no meio da multidão hoje. E o próximo respeitar a sua decisão, porque sabe que aquele momento é importante. Então, muitas vezes eu vejo que isso também acontece, né, doutor? Que as pessoas não entendem o momento de quem passa por um quadro depressivo, né? Sim. Boa parte das pessoas, né, que estão do lado de alguém que adoece, elas ficam muito preocupadas no que elas vão dizer para outra pessoa, né? E a pessoa, num quadro depressivo, o que ela precisa mais é ser ouvida, né? Então, mais importante do que você falar alguma coisa é você dizer para a pessoa, olha, eu não sei, né, aquilo que você está passando, mas eu me interesso, eu me importo com você. Me conta o que está acontecendo. E muitas vezes, no desabafar dessa pessoa, você acaba ajudando ela, né? Porque ela externiza aquilo que está dentro dela, aquela angústia. Aquele vazio, né? Aquele vazio. Então, se importar com o outro, né? E você oferecer caminhos para ela, apontar caminhos, porque muitas vezes nesse momento ao qual ela está, ela não consegue enxergar caminhos. O caminho do tratamento, a quem recorrer, se ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, e você está ali do lado, né? Apresentou para ela que você se importa com ela, né? Apresentou que você está disposto a ajudar, ouviu, e aí posteriormente você sugerir, dizer, olha, tudo bem, então eu conheço uma pessoa, eu conheço profissionais, eu conheço um local no setor particular ou no setor público, você toparia ir comigo lá? Né? Mas isso de uma maneira sem recriminar a pessoa, sem dizer, né, que isso é preguiça, ou então mesmo sem comparar também. Puxa, você está passando por isso, olha a minha vida, eu já passei por tanta coisa. Terrível isso. Né? Isso é terrível, porque a pessoa fala, caramba, eu realmente não sou muita coisa, né? Porque o outro conseguiu e eu estou nessa situação. Então, comparação não é o ideal. O ideal é você dizer para essa pessoa, olha, eu não entendo muito bem aquilo que você está passando, mas vamos lá, eu estou disposto a te ajudar. Eu conheço um local, eu conheço um profissional, e a gente sabe que no setor, tanto privado quanto no setor público, tem, né, ajuda, né? Você falou sobre, né, na sua condição, um quadro já de muito tempo, de muitos anos, né? Antes da gente iniciar, eu estava confidenciando a vocês que lá no passado eu também já passei por uma condição assim. E muitas vezes, quando a gente entra num quadro depressivo, o que você imagina é aquilo que as pessoas dizem, né? Você acaba aceitando, por exemplo, eu preciso ir mais para a igreja. Porque as pessoas dizem, né? Dizem. Olha, você está doente, você está nessa condição, você precisa ir mais para a igreja. Não que a igreja não seja importante, mas a gente sabe que adoecimento não se trata com igreja, né? Porque fosse assim, as pessoas que estivessem sofrendo de um problema cardíaco não iam no médico. Cardiologista ia para a igreja, né? Um problema pulmonar da mesma forma Ótima também. analogia. O cérebro, da mesma forma, o cérebro adoeceu, ele é um órgão igual aos outros, ele precisa de um profissional, um médico específico naquela área, né? Eu já escutei muito isso, sabe, doutor? Por muitas vezes, olha, eu sei o que você está passando, já passei por isso e fica tranquilo que daqui a pouco você vai estar bem, né? Como a gente falou, que tem vários níveis de quadro depressivo. Muitas vezes a pessoa passou por uma tristeza profunda, uma perca de um ente querido ou de uma pessoa querida, e ela realmente tem aquele momento de luto, né? Sim. O quadro é muito semelhante com o quadro depressivo, porque você fica numa tristeza profunda, mas não é uma depressão. Sim. É uma tristeza profunda. Não, eu passei por isso quando eu perdi. Eu já escutei tanta gente falar assim, Sam, eu já passei por isso quando eu perdi meu avô e eu fiquei muito ruim. Mas assim, fica tranquilo, em 15, 20 dias isso passa, calma.
Então, assim, eu fico muitas vezes, como que eu vou falar para essa pessoa, né? E para que eu também não seja rude, né? Porque eu tomo Sim. muito cuidado para que não seja rude. Fala assim, olha, você passou por uma tristeza profunda. E eu também passei por várias tristezas profundas. E realmente a gente consegue transpassar elas de uma maneira mais fácil. Não que seja bom, mas é mais fácil a gente passar, porque a gente tem um período de luto na nossa vida. Isso contando de uma condição, mas às vezes uma perca do emprego, ou alguma Também. coisa que a pessoa cai naquela tristeza, mas ela consegue transpassar. Se ela continuar, pode passar a ser uma depressão leve, moderada, e se ela não cuidar, pode chegar sim É. a ser, porque quando a gente fala, mas você tem que descobrir qual é o gatilho, outras coisas que eu escuto muito falar, né? Qual é o gatilho? Eu estou muito bem resolvido com a minha vida hoje, Sim. né? Claro que algumas coisas que aconteceram no passado fizeram com que eu tivesse uma tristeza profunda e eu acabei, por negligência ou falta de conhecimento, eu acabei mergulhando naquela tristeza mais tempo, ia me apegando com aquilo, e quando eu fui perceber, eu estava num quadro depressivo severo. E depois, para você conseguir se desvencilhar desse quadro depressivo severo, é uma luta. Né? É uma luta de dias para que você possa voltar a socializar, para que você possa voltar para a sociedade, para que você possa ter um bom desempenho. E mesmo assim, eu acabei trabalhando em multinacionais, tive cargos fui entre os 11 gerentes do Brasil Aham. que cuidavam de uma multinacional que era a maior empresa do mundo. Claro que eu tive uma carreira toda, tive uma dedicação para chegar até lá, nunca nada foi de graça. Mas com todo o quadro que eu tive, mas aquele momento de você, não, eu tenho que desempenhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar. Então você também tem motivos, né, no seu dia. Só que chega um momento que você começa a perder os motivos, as motivações, como o senhor falou. De vir para o CT para fazer um treino, para dar uma volta de moto, ou dar uma volta com a Com a namorada, namorada. fazer um jantar, qualquer coisa assim. Você vai desmotivando, você vai perdendo sentido. Fala, poxa, o que faz sentido? Então é muito ruim quando as pessoas comparam, Comparam. é muito melhor quando as pessoas se colocam assim, estou com você. E nessa coisa da comparação, Sam, é assim, olha, Deus criou todas as pessoas diferentes umas das outras, Diferentes. né? Não existe uma regra de tratamento para todo Única. mundo, né? Aquilo que faz o Sam adoecer, que fez, e aquilo que me fez adoecer, foram, de repente, situações diferentes, né? Aquilo que adoece você, pode ser que eu seja forte naquilo, Sim, né? Por exemplo, uma separação conjugal, tem pessoas que conseguem de boa, tranquilo, passar tranquilo. né? Um desemprego, tem pessoas, né, que também da mesma forma. Mas existem outras que aquilo ali para ele é muito sofrido, muito dolorido, Não né? tem um peso maior que o outro, né, Não, doutor? de maneira nenhuma. Então, essa é a questão, né? Diferente. Essa questão de você não ficar querendo imaginar que todo mundo é igual, todo mundo adoece pelo mesmo motivo, né? Todo mundo tem a mesma força nisso ou naquilo, não. Nós somos diferentes, né? A gente adoece por motivos diferentes e muitas vezes aquilo que para você é algo fácil, para mim é algo difícil, Sim. né? Isso é o respeitar o próximo, né? E a questão, muita gente fala assim, Sam, você precisa de mais Deus no teu coração, você está sem Deus, você está... Aí eu penso, poxa, eu tenho fé. A minha maior fé é que eu tenho fé que um dia eu vou conseguir me livrar totalmente disso. Eu tenho Sim. fé. Nem que seja no último dia da minha existência, mas eu tenho fé que ainda vou ter a sensação que eu tive lá na juventude. Aham. Eu ainda lembro muito bem. Eu sempre fui um garoto muito alegre, muito dinâmico, muito acelerado. E continuo sendo nos momentos que eu tenho. Às vezes só me sobra 2, 3 horas no dia que eu tenho ali total desempenho. Aham. Mas eu procuro nessa janela do dia fazer o melhor que eu posso fazer dentro da minha limitação. Mas tá maravilhoso se eu tenho isso. E hoje eu vejo de uma forma bem diferente a condição que eu tenho. Antes eu ficava mesmo me martirizando, né? Me colocando, eu falava assim, poxa, por que isso, né? Eu queria estar bem. Tudo bem, claro que eu quero estar bem. Mas em alguns momentos é lógico que eu não consigo pensar dessa forma. Mas eu procuro colocar minha mente da seguinte forma: se Deus, aí colocando a minha fé, se Deus me deu essa condição, é para que eu possa também entender o próximo, assim como o senhor teve essa condição para entender o Aham. próximo e se doar e fazer o melhor para o próximo, porque você viveu aquela dor. Uma coisa que muitas vezes a pessoa nunca passou por um processo desse, né? E é o que eu quero que as pessoas não realmente não sintam isso. É o meu desejo.
né? E quando as pessoas têm alguma condição, por exemplo, de qualquer tipo, né? Uma esquizofrenia, uma ansiedade, que nós estejamos prontos para falar assim, estou com você, eu te entendo. Não é frescura isso aí, Não não. é frescura, Né? estou com você. Se você quiser conversar, eu estou à disposição para te escutar. Então, eu vejo que nesse mundo muito acelerado, né, que tudo isso começou também a ativar muito mais. Tem alguns dados, né, que mostram, a partir do momento que o smartphone chegou na vida das pessoas, muita gente começou a ter mais ansiedade. Não tenho dúvida, Né? com certeza. Porque o mundo ficou mais acelerado. Eu lembro que eu era do tempo que eu passava um pedido no fax. Só que eu estava ali no campo, chegava, tinha que dar tempo antes das 18 horas, passar no fax, porque São Paulo recebia ainda até 19 horas do horário de lá. Então eu tinha que correr na loja, passar os pedidos do dia para poder rodar, porque tinha que bater minha meta. Essa era aquela correria. Hoje não, hoje eu não tinha que fazer 10 pedidos, hoje eu tinha que fazer 100 pedidos. Porque a praticidade de você ter o smartphone na mão, você consegue acelerar muito mais o processo. Porém, isso tudo te acelerou mais ainda. Sobrecarrega sua mente, né? E eu digo que o mundo corporativo, ele fez o quê? Ele acelerou mais ainda. Eu já tinha esse processo, né? Eu já passava por isso. Ele deu um plus para minha condição, né? Porque no mundo corporativo você tem que desempenhar, é alto desempenho o tempo todo. E muitas vezes você passa a madrugada sem dormir e trabalha o dia todo e você vai tendo aquela sobrecarga. Aí o que acontece? Problema em relacionamento, você acaba deixando de ter uma vida social, deixando de se cuidar, e muita coisa você vai deixando por conta disso. Deixando de dormir bem. De dormir bem, né? Também. Sam, você falando eu me recordei, né? Porque a gente é de uma geração, você está com 48, eu estou para fazer 50 anos. A gente era assim no passado, né? Você tirava um dia para você resolver problema bancário, por exemplo. Sim. Você ia ao banco, né? Você ficava na fila, né? Ali e você ficava praticamente amanhã para resolver aquilo. Isso. Hoje você resolve tudo do banco no seu celular, Sim. né? Você paga suas contas, você conversa com dezenas de pessoas, né? Que te trazem muitas vezes várias demandas no dia também para que você possa resolver, né? Você trata com os seus familiares, com os amigos, com os seus clientes dentro da rede social e isso sobrecarrega. Eu gosto de tem uma palestra de Augusto Cury que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E ele coloca assim que o imperador romano na época, né, que ele dominava o mundo praticamente, ele tinha menos informação do que uma criança hoje tem com o celular na mão. Então, esse tanto de informação, isso como você muito bem colocou, isso faz com que a gente sobrecarregue o nosso cérebro. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas, até bem intencionadas, né, dizendo mais ou menos assim, não, você é ilimitado, o seu cérebro pode tudo. Não é bem assim, né? O nosso cérebro ele tem um limite, né? A gente não é ilimitado, é somente o nosso Criador, Deus. Apenas. Né? Apenas Deus, né? E nós não, essa máquina que ele nos deu, ela tem uma capacidade limitada. E quando a gente ultrapassa essa capacidade, vai dar problema. Da mesma forma, quando você ultrapassa a capacidade de um computador, de um celular, ele começa a travar. Né? O cérebro humano da mesma forma também. Eu costumo dizer que eu tenho um fiozinho descascado, que às vezes dá um curto. Eu diria nessa questão da depressão, né, no geral, né, os desafios que eu vejo hoje dentro do consultório, sabe? Porque assim, eu tive a sorte de, quando eu tive um quadro depressivo no passado, de ser bem orientado. E isso eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? Porque a princípio me encaminharam para A princípio eu procurei, né? Eu vi que eu não estava bem. E como as pessoas, a gente ouvia muito falar na época, na questão espiritualidade, né? Tudo era questão o problema era espiritual, né? E eu fui procurar na época um pastor. Eu falei, bom, deve ser espiritual essa condição que eu tô, né? De tristeza, de não sentir prazer em nada. E eu procurei um pastor, que ele me deu uma orientação muito boa na época. Ele falou, olha, vou te ajudar na parte espiritual, mas isso que você tá não é questão espiritual.
você está num quadro depressivo, Olha só. você precisa procurar um profissional, né? Procure um psicólogo. E ele orientou bem nesse sentido, né? Procurei um psicólogo, tratamento durante um determinado período, o psicólogo falou, olha, a gente precisa de agregar algo mais aqui, como você bem colocou, a gente tem aqui umas substâncias no cérebro que muitas vezes elas ficam aí descoordenadas, que é a questão dos neurotransmissores. As pessoas ouvem falar muito de serotonina, né? A gente tem outros também, né? Outros neurotransmissores envolvidos. E muitas vezes é necessário a adição de um medicamento, né? E, posteriormente ao tratamento com o psicólogo, me encaminharam também para um profissional psiquiatra, né? Uso de medicamento durante determinado tempo, até que se resolva, que se trate a causa. Porque depressão e ansiedade não vem do acaso, tem uma causa, né? Precisa ser investigado. Então, no desafio que eu vejo hoje, dentre esse mundo tão imediatista que a gente tem, as pessoas estão em busca de somente um comprimido que resolva. E a gente sabe que o medicamento é importante, mas ele não é tudo, né? É preciso tratar causas. E as pessoas, lamentavelmente, hoje em dia, elas não estão dispostas a mudar, muitas vezes, algumas coisas que estão comprometendo a vida dela, né? Certo. Problemas familiares, problemas no trabalho, né? E elas ficam somente ali na questão medicamentosa. Eu sei que você é um cara muito cuidadoso, que você não é, né, esse tipo de paciente que fica aí depositando a confiança só no medicamento, porque você, além disso, você cuida da questão física, atividade física. Um profissional que orienta alguém e que não indique atividade, alguém adoecido mentalmente e que não indique atividade física, ele não está fornecendo o tratamento correto para essa pessoa, né? Um profissional que ele trate uma pessoa, né, adoecida mentalmente e que ele não oriente no sentido de uma alimentação saudável, ele não está sendo coerente nesse tratamento. Perfeito. Né? Então, existem outros fatores que influenciam na cura além do medicamento. E o grande desafio hoje é fazer com que as pessoas entendam que é preciso mudanças de comportamentos, de hábitos, né? E que se agregue dentro de um tratamento medicamentoso também a questão atividade física, acompanhamento psicológico, a espiritualidade é importante também, né? Esses seriam os principais. A gente tem outras orientações, mas no geral que as pessoas, além do medicamento, pelo menos que elas buscassem também o acompanhamento psicológico, mudanças relacionadas à questão da atividade física, alimentação e espiritualidade também. E a dificuldade vem aí, né? Esse é o desafio, porque realmente, eu como paciente do lado de cá, eu também gostaria muito que fosse apenas um comprimido. Eu também, né? Quem dera que... E que no outro dia está tudo bem. Está tudo resolvido. Né? Tá tudo resolvido. Né? Mas eu tenho consciência que é um processo. Às vezes eu tenho que respeitar o meu limite, que eu não fazia isso antes, né? Não respeitava o meu limite. E algumas coisas que a gente até conversou agora por último, né? Quando me sobra aquele pouco tempo que eu tenho, que eu estou 100%, né? Tô 100%. É lógico que eu consigo desempenhar todos os meus papéis, todos os meus trabalhos, né? Enfim, porque a vida de empresário você tem diversas demandas e hoje eu sou responsável por 23 famílias aqui dentro. Então, além disso, isso também é um motivo para que eu também fale assim, opa, eu tenho que buscar, porque eu tenho mais gente que depende de mim. Isso me ajuda na realidade, porque eu olho para a minha equipe, né, que a gente aqui é uma família. Sim. Eu olho para a minha equipe e falo, gente, às vezes eles mesmos vêm, Sam, a gente precisa de você. E aí eu vou para a luta. Eu vou para a luta. Te motiva. Me motiva, porque eu falei assim, poxa, que legal, tem gente que precisa de mim e eu tenho que estar bem. Mas antes eu pegava, por exemplo, me sobrou de meio-dia às 6 horas da tarde, que eu sei que agora eu estou super bem. Só que eu sobrecarregava. Eu queria fazer atividades que ficaram de 2 dias para trás, tudo em 6 horas. Não conseguia. Aí quando chegava no outro dia eu já estava ruim de novo, porque eu sobrecarreguei, porque o meu organismo ainda não estava com todas as sinapses funcionando corretamente e eu acabei podando.
E isso é um processo, né? Porque a gente vai tendo um autoconhecimento. Então perceba que eu falei assim, eu vou fazer o que eu consigo fazer, que é mais urgente. Aí vem a questão de você também entender o que é urgente, o que é importante e o que é necessário. Então eu vou fazer tudo que for urgente nesse tempo. Então, tudo que é urgente eu vou fazer nesse tempo. Acabei, o que é importante fica para amanhã. Isso aí. Porque hoje eu fiz um grande trabalho e agradecer. Eu falei assim, poxa, que bom que eu consegui fazer. Aí no outro dia eu sinto que eu estou melhor. Porque era algo que eu fazia muito Você isso. obedeceu os limites do seu corpo e da sua mente. Mas né? eu venho aprendendo com o senhor, porque assim, no tratamento que a gente vem fazendo é justamente isso, que é o seu desafio. É fazer com que as pessoas entendam que tudo é um processo. Sim. Né? Eu tenho 3 dias que eu não consigo treinar. E é algo que eu amo, Sim. gosto muito. Sei que me faz bem. Só que sabe que, poxa, eu tenho um negócio onde eu tenho ótimos profissionais, eu tenho tudo aqui para poder fazer atividade física, né? E imagine quem não tem. Quanto é difícil também, né? Isso é bom para que as pessoas compreendam que é perfeitamente possível que hora ou outra você dá aquela baixada, né? Dá aquela baixada. Né? No seu desempenho, na sua disposição, né? Mas de que daqui a pouquinho você já volta de novo, né? Volta, tem que voltar. Eu já fiz até agora, lancei um quadro que é o Paizão, meu apelido aqui é Paizão, né? Nos palcos 2025. Ou seja, eu tenho que parar com esse negócio de não treinar. Porque já tem gente já na expectativa também. Isso tudo motiva. Ou seja, colocar objetivos na nossa vida, né? Colocar novos objetivos. É um objetivo de... Eu vou seguir uma carreira de atleta? Não. Mas é algo que me desafia. Então, se me desafia, eu acabo criando também uma rotina em cima disso. Que eu acho bacana. Tipo, eu vou abrir um novo negócio, como que eu vou fazer? Então, vou colocar tudo certinho, eu vou trabalhar em cima e vou objetivar. Então, muitas vezes, as pessoas também colocam objetivos, independente da área que elas estão. Eu, no meu caso, me comprometi comigo mesmo. E quando eu tenho uma coisa, se eu falar alguma coisa em público, mano, você se esforça para cumprir. Então, assim, eu preciso da força de todos vocês. Me deem força aí do lado de lá. Estejam comigo, mandem energia positiva, porque eu preciso ir para o palco o ano que vem. E eu tenho certeza que vocês estão comigo nessa torcida aí. Chamando já a turma para me ajudar nessa. Mas assim, de forma resumida é isso, né, Sam? A pergunta é bem importante, né? No sentido dos desafios no tratamento. Os desafios são esses, né? A gente utilizar medicamento, né, quando prescrito, né? Mas que a gente saber que existe algo além daquele medicamento. Né? O trabalho é importante, né? Que é ocupar a mente. Tem um ditado antigo que eu gosto muito, que é mente vazia, oficina do diabo, né? Você ficou ali parado dentro de casa, trancado um determinado período de tempo, já começa a vir pensamentos negativos, muitas vezes. Pode, né? E vem mesmo. Então tem que ocupar a mente. Né? Atividade física, boa alimentação, orientação psicológica também, a espiritualidade, importantíssimo. Nós somos seres criados, a gente precisa do Criador também. Muito bom. Então, o que tem sido mais útil para mim no meu processo de recuperação, que é realmente assim a minha grande busca. Treinamento físico associado ao auxílio profissional, através dos medicamentos corretos, com o passar de 15, 20 dias eu sinto uma normalidade, mas eu tenho que estar fazendo certinho. Por exemplo, também programar minhas alimentações do dia, isso também faz parte do processo para que eu não perca minhas refeições, porque o corpo precisa estar bem nutrido para que ele possa também reagir e dar mais resposta. Então, um corpo nutrido, um corpo treinado, né, os medicamentos eles vão auxiliar nessa ponte. E meus filhos são meus grandes motivos também, que eu pego todos os dias, recebo mensagem deles, eles são grandes homens que eu consegui formar nesse mundo, e eles me mandam mensagens que fazem com que eu fale assim, eu tenho que ir para frente. Então, no meu processo de tratamento, de busca pela cura, essa ajuda que eu tenho dos meus meninos, e para mim vão ser sempre meninos, né? Já são homens já, mas para mim serão sempre meninos,
é o que muito me motiva realmente a buscar ter melhorias, a buscar um tratamento. É isso, né? É isso. Eu acho que, resumindo, é fazendo todo o processo que tem que fazer, buscar a parte espiritual, manter realmente essa conexão com Deus, manter essa conexão com os meus filhos, que são meus grandes aliados, né? E, e eu sinto que o orgulho que eles têm do pai deles, por tudo que a gente já viveu junto, é muito bonito, então assim, me motiva muito. E cuidar, né, da saúde, cuidar da alimentação, é isso. Os avanços mais recentes na questão do tratamento, né, da depressão e outros transtornos também, né, mas específico na questão depressiva. Hoje, atualmente, no mundo, né, a depressão, ela, das doenças, dos transtornos mentais, a depressão não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a ansiedade. Mas como nós estamos falando sobre depressão, não existe, lamentavelmente, a gente não tem muita coisa diferente dos tratamentos anteriores, não. Né? Está um pouquinho estacionado. A gente tem alguns medicamentos, a questão medicamentosa. Né? Alguns medicamentos que foram aprimorados, na verdade. Medicamentos novos, né? Não temos muito. Nós temos medicamentos anteriores que eles foram lá, mexeram, deram uma ajustada nele, veio com um nome diferente, né? Com menos efeitos colaterais. Isso é né? importante. E acabam ajudando as pessoas, até porque efeito colateral é um negócio complicado na questão tratamento medicamentoso. Né? Dentre os principais, sonolência, isso é terrível, né? Como é que você trata alguém, né? E os medicamentos, você falou bem, os medicamentos no passado deixavam as pessoas muito, as pessoas dizem, dão um nome dopado, né? Muito. A pessoa ali sonolenta, então isso acaba fazendo com que as pessoas abandonassem o tratamento também. Temos outros, né? Ganho de peso, existem medicamentos que acabam acarretando ganho de peso, então alguns medicamentos que vieram aprimorados para evitar esse tipo de efeito colateral. Baixo libido também é outra coisa que os pacientes acabam dizendo, não, doutor, eu não vou tomar, está me ajudando, né, numa parte, mas eu estou tendo problema no meu relacionamento, né, porque o libido diminuiu bastante. Mas assim, olha, o que eu tenho visto, o que eu tenho notado com bons olhos, é no sentido de ver uma grande quantidade de profissionais já se dando conta de que somente a questão medicamentosa não é o suficiente. E agregando, né, outros ingredientes nesse tratamento, dentre eles esse que a gente falou aqui. Né? O acompanhamento com um bom profissional psicólogo, né? Assim como existem bons profissionais médicos, psiquiatras, a gente sabe que existe alguns, né, que você vai lá a primeira vez, né, você viu que não teve uma interação com aquele profissional, não adianta você ficar persistindo nesse tratamento. Procure alguém com quem você tem uma segurança, né, sentiu firmeza no tratamento, você viu que a pessoa se interessou por você. Né? Muitas vezes na questão da psicoterapia, as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer acompanhamento com um psicólogo, porque eu vou lá, o psicólogo só me ouve, só... Né? E a gente sabe que existem profissionais que, de fato, a abordagem dele é essa, ouvir o outro. Mas eu sempre digo assim, ó, para o paciente, esse não é o profissional ideal. O profissional ideal é aquele que te ouça e que te dê ferramentas, o caminho, direcione você. Né? Então você viu que um profissional está agindo dessa forma, você procura um outro profissional, uma indicação de alguém que te diga, olha, não, eu fui em tal profissional, ele se interessou e eu estou tendo resultado. Né? Então, na questão medicamentosa, talvez a gente não tenha grandes notícias para se dar, mas nessa questão de ver os profissionais hoje em dia dizendo que a psicoterapia é fundamental, de que a atividade física é primordial, de que uma alimentação, né, de que você evitar algumas coisas que são nocivas ao organismo, né? A bebida alcoólica, muitas vezes as pessoas me perguntam, doutor, eu estou tomando esse remédio, eu vou poder tomar bebida alcoólica? Eu digo, olha, se você tomar, mal não vai fazer, mas vai cortar o efeito do medicamento.
Não existe essa promessa de um medicamento ao qual você possa continuar tomando bebida alcoólica. Se um profissional diz isso para você, isso não é verdade, né? Isso é importante. Então, tem algumas coisas que você também precisa de evitar, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas, doutor, eu trabalho durante a noite, né? Eu preciso trabalhar durante a noite. A gente sabe que existem pessoas que precisam trabalhar durante a noite. Mas, lamentavelmente, Sam, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, é impossível você ter saúde mental se você estiver trabalhando durante a noite e dormindo durante o dia, porque o sono é diferente, né? Eu me recordo que você falou de uma situação de ir dormir às 6 da manhã e acordar. Por mais que você tenha 8 horas de sono durante o dia, não é a mesma Não é. coisa. E a conta chega, meu amigo. Né? Se você, não, você é jovem, né? Você não está dormindo durante a noite, está tocando barco e está tendo rendimento, mas daqui a pouco chega mais ou menos na nossa faixa de idade, cinquentinha, né? A partir dos 40 anos, a conta já começa a chegar. Então, impossível se ter saúde mental se você não tiver uma boa qualidade de sono também, né? Deve virar Então, uma luta, né? Desculpa, doutor, deve virar uma luta ali dentro, né? Porque assim, nosso cérebro, ele entende que está de dia. Aí exato, você está querendo dormir, ele quer te acordar. Fala assim, não, a gente está de dia. sim, Mais ou menos isso? é mais ou menos isso. E o que ocorre também, né? É assim, ó, eu digo para as pessoas, né? Eu digo, a única maneira do seu cérebro descansar, né, é essa, é dormindo. Não existe outra, né? E dormindo a quantidade de horas necessárias. Muitas vezes as pessoas dizem, eu só preciso de 3 horas de sono, doutor, né? 4 horas de sono. E a gente sabe que, assim, no geral, são 8 horas de sono, né? Talvez na sua faixa de idade, né, 20, 30 anos de idade, o seu organismo ainda esteja suportando. Mas vai chegar determinado momento que a conta vai chegar, né? Então, no geral, na questão daquilo que a gente tem de novo no tratamento, eu diria que é o conhecimento sobre esse todo, né? Não só na questão medicamentosa, mas também de todos os outros aspectos da nossa vida que a gente precisa de dar uma ajustada, né? Porque existe um manual, esse corpo que você recebeu de Deus, ele te deu um manual, Sam. Esse corpo que você recebeu, né? Existe um manual de uso, e se você não fizer um bom uso dele, assim como um equipamento que a gente tem quando a gente não usa bem ele de forma adequada, né? Vai ter problema, né? Vai dar algum tipo de defeito, né? Seja físico, seja mental, ou até mesmo na área espiritual também, né? Que a gente tem esse manual. O ser humano, ele é feito, você pode pegar uma pessoa e deixar ela, assim como nós temos, por exemplo, os indígenas, né? Eles não têm a questão bíblica, não tem, mas você vai lá, uma pessoa totalmente afastada, e você vê indícios de adoração, de que ele tem algo que ele anseia por adorar, porque ele é uma criatura e ele precisa disso, né? Então a espiritualidade, quando a gente fala para as pessoas, olha, essa coisa de falar que você está doente porque você não está indo para a igreja, está errado, não é dessa forma, mas a gente não quer minimizar a importância da espiritualidade. É importante, né? O que a gente quer colocar é que não é isso, não é só esse o fator, né? Existem outros fatores que adoecem as pessoas também. Então, na questão, de forma resumida, aquilo que a gente tem de novo é o conhecimento no todo da importância de todos esses aspectos, né, que a gente precisa estar mudando na nossa vida para que a gente possa ter uma boa saúde mental. É muito bom. Não tem nenhuma cápsula ainda de serotonina? Né? E aí, Sam, eu gostaria de reforçar, porque algumas pessoas, na verdade, não reforçar, mas deixar uma informação para as pessoas. Muitas vezes, quem já teve depressão e ansiedade é vigilância para o resto da vida, porque episódios depressivos são mais fáceis que essa pessoa tenha do que uma outra pessoa que não tenha tido quadro depressivo. E a outra situação é a questão de se tornar crônico, né? Algo que se torna crônico, seja na parte física, já fica mais difícil a cura.
Na questão saúde mental, da mesma forma também. Algo que fica crônico, do qual você não faz o tratamento da forma correta, por desconhecimento muitas vezes, né? Mas lá na frente você vai ter uma dificuldade maior para você chegar à cura, né? Perfeito. O Miquel sabe que aqui sou só eu, mano, da minha Sim, família, apenas eu. E o apoio é muito importante mesmo que a distância. Porém, eu sempre, até, sempre procurei proteger as pessoas. E eu as protejo de mim mesmo. Quando eu não estou bem ou quando eu percebo que tudo começa da seguinte forma. Quando eu percebo que eu vou cair num quadro depressivo novamente, que eu estou indo, primeiro vem a ansiedade em mim. É o meu sinal. Eu começo a ficar ansioso primeiro, porque eu sei que está chegando. Muitos anos, né? Então, assim, aham, você vai percebendo os sinais e eu começo a ficar acelerado porque eu quero resolver tudo, porque eu sei que eu vou dar um apagão. Claro que no passado eu não conseguia sentir, né? Às vezes vem do nada. Mas eu sempre procuro assim, o apoio é muito importante. É muito importante. Porém, o meu perfil é sempre aquele que procura cuidar do outro e não falo. você se afasta para Me proteger afasto o para outro. proteger. Aham. E esse me afastar para proteger é que é a grande dificuldade para as pessoas. Quando eu me afasto para proteger, eu sei que eu vou passar pelo meu deserto ali, se vai durar 4 horas ou 40 horas, eu não sei, né? Sim. Mas eu sei que ele tem um começo, um meio e um fim, mas eu tenho um momento que eu preciso ir para a posição fetal, que eu preciso reorganizar, que eu preciso chorar, que eu preciso O eu seu tenho o tempo, meu né? tempo, porque é onde eu não quero que os meus familiares, meus mais próximos, né? E nem a família King me veja quando eu não estou bem. Se preocupe, né? Se preocupe comigo. Aham. Então é isso que a maior dificuldade que eu tenho é isso, porque eu afasto as pessoas, né? Eu afasto as pessoas e aí de repente eu começo a perceber, eu começo a cair naquele pensamento, poxa, ninguém está me vendo. Estão me vendo, estão querendo se aproximar, mas eu acabo não deixando. Olha como é difícil. O pensamento acaba afastando, eu acabo afastando por Aham. proteger, e ao mesmo tempo eu gostaria muito que tivesse alguém, mas não que tivesse, que pelo menos estivesse ali próximo, falando, estou aqui. Esse é o meu processo que eu tenho há muitos anos, né, que eu venho passando. Aqui mora só eu. É interessante porque meus filhos sentem e me mandam mensagem. Pai, como é que você está hoje? Porque eu nunca escondi minha condição de ninguém. Sim. Eu nunca me coloquei também como um coitado ou como, eu tenho isso, não vou fazer aquilo. Negativo. Eu sempre fui um guerreiro mesmo, eu sempre lutei. Eu falo que todo dia é um novo dia de luta, uma nova oportunidade para lutar. Tenho fé que um dia eu vou passar por isso e vou passar, Sem dúvida. né? Eu tenho fé. Mas eu sempre falei, filho, o pai não está bem, o pai tá sentindo isso. Eu sempre fui muito aberto com eles e eu preciso me recolher. Só que as lembranças boas que eles têm é do pai jogando bola, do pai cortando a grama, do pai montando a cavalo junto, do pai sempre junto com eles no momento que eu posso. E até por esse motivo que eu não quero que eles se preocupem, que eles sintam tristeza. É muito difícil, esses momentos que a gente passa são muito difíceis. Principalmente para quem é pai, né? Principalmente para quem é Para pai quem é de pai, verdade, mãe, né? para quem realmente se importa, né? Sim. Porque eu sei que o Miqueias, né, se preocupa, nossa equipe toda se preocupa quando eles percebem que eu não estou aqui presente. Aham. Quando eu estou aqui, minha energia máxima está aqui. Eu movo esse lugar com a minha energia porque é um lugar de cura. Eu falo que esse aqui é um lugar de cura. E Papai do Céu proporcionou para que eu pudesse administrar esse negócio para melhorar a vida das pessoas. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar. Então eu preciso daquele momento que eu esteja, que eu me recolho. É muito difícil eu conseguir responder essa pergunta de forma afirmativa, porque é uma variável tão grande. Sim. Ao mesmo momento que é muito importante eu sentir, mas tem o momento do desligamento.
o cérebro acaba desligando, ele acaba não conseguindo sentir essa proximidade das pessoas. Ele acaba desligando mesmo, né? Eu entendo. Cada pessoa reage de uma uma forma diferente, Como né? o senhor falou, né? São pessoas no diferentes. no seu caso, quando você, né, você já aprendeu a lidar, você já aprendeu a se conhecer, a saber, a identificar quando você está próximo de uma crise, né? Digamos uma Sim. crise, né? Um período. Período ali. E aí você acaba se afastando, né? Você aprendeu dessa forma, né? Que você precisa desse momento de se afastar, né? De perceber uma melhora para depois você voltar a esse convívio novamente, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que a sua família é importante para você, Sim. ela te motiva. Sim. Então a motivação, né? A família é importante nesse sentido também. Com certeza. Né? De motivar, de falar, puxa, eu preciso porque eu tenho os meus filhos, eles se espelham em mim. Eu preciso, na questão dos amigos, né? Eu preciso porque tá lá o pessoal lá na academia, aquele monte de pessoas que trabalham comigo, aquela equipe também, né? Então, os amigos são importantes nesse sentido para você, de Sim. motivar você dessa forma, né? Eu recebi a mensagem do meu filho e falar: pai, eu me orgulho de você. Me orgulho de você, você é meu guerreiro. Então, meus filhos, que eu falo principalmente deles, porque a minha vida é muito por eles mesmo, assim. Sim. Sempre busquei crescer. Eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso. A minha mãe é, assim, uma pessoa fora do comum. Então, quando ela sente, ela também, já na mesma hora, já quer me ligar. Só que ela liga 1, 2 vezes, 10 vezes eu não consigo atender. Eu falo: mãe, já te ligo. Eu espero estar um pouco melhor para ligar, porque a emoção vem com tudo. Mas eu me sinto acolhido, sabendo que ela quer falar comigo. Ela quer falar com você. É muito interessante. Então, sim. Esse é um apoio, né? Da sua família, né? É um apoio. Então, assim, é muito importante, sim, o apoio dos familiares, o apoio dos mais próximos, né? Exato. Porque você acaba, naquele momento, muitas vezes você não sente, mas daqui a pouco você começa a processar e fala assim: poxa, isso é importante. Você nunca ouviu da sua família que é frescura, Não. né? Não. Esse é um apoio importantíssimo, né? Porque é ruim, é difícil para as pessoas ouvirem do outro, né? Pô, larga de frescura, larga de bobagem, né? Porque fulano, né, passou por isso e não está dessa forma, Isso. né? Vai para a igreja, vai orar mais. Às vezes o cara está com o joelho calejado de tanto orar e a pessoa mandando o cara Mandando para a igreja. e ler a Bíblia, né? Não que isso não seja importante, Importante, né? importante. Que fique bem claro isso. Mas as pessoas adoecem mesmo assim, né? Importante. Você falou sobre um deserto, agora há pouco você falou, Sim. né? O deserto, eu lembrei de um texto bíblico, né? De Elias, né? Elias, ele justamente isso, né? Ele se isolou em determinado momento da vida dele. A Bíblia fala que ele entrou num caminho de deserto durante um dia, caminhou, porque ele não queria contato com ninguém, né? Ele tinha amigos, mas muito provavelmente ele queria proteger também os amigos dele, né? E ele foi lá para aquele momento que ele precisava, né? Aquele momento ali de isolamento, de reflexão. Às vezes a gente precisa refletir, fazer alguns ajustes na vida da gente. Então, às vezes, esses momentos, né, desde que eles não sejam muito prolongados, né, se você nota que uma pessoa está isolada durante muito tempo, né, semanas, meses, aí é hora de você ir lá, né, e ver com essa pessoa. Mas, de repente, alguns momentos é necessário a gente respeitar também. Respeitar. Né? E muitas vezes as pessoas, por exemplo, não se colocam no lugar do outro, né? E falam assim: poxa, é comigo o problema? Não, eu preciso do meu tempo. Né? Isso. Às vezes você sai, você começa a sair, você tira um olho para fora, fala assim: agora eu vou sair. Você já... Por isso que hoje a internet ela é complicada. Porque ao mesmo momento você abre uma mensagem e, poxa, eu estou tentando falar com você e você não quer me dar atenção e uma cobrança, não sou mais prioridade. Uma cobrança. Uma cobrança, e você fala: poxa, aí você vira do avesso de novo. Sim. Complicado. Na questão, todo mundo que desenvolveu um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, houve um motivo.
né? Aquilo que mais hoje em dia, né, influencia no adoecimento, né? Depressão, por exemplo, né? É, aquilo que eu noto dentro do consultório, Sam, né, daquilo que as pessoas exemplificam, levam para mim lá, questões familiares, adoecem muito, né, as pessoas, questões relacionadas à questão trabalho, o trabalho tem adoecido, né? Porque nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar em um ambiente saudável, por exemplo, igual é a sua academia. Perfeito. E eu sei que é saudável porque eu conheço pessoas aqui que você cuida, que você acolhe e que já me disseram isso já. Pessoas, né, próximas a mim. Mas infelizmente a gente sabe que o mercado de trabalho ele também está nessa mesma correria, né? E as pessoas se tornaram muitas vezes números, né? Sim. Você não está bem, tchau, coloca o outro no seu lugar. Pronto. Né? Uma pressão em cima de desempenho, né, de metas. Então isso tem adoecido muito as pessoas, mas muito mesmo. Nós temos uma condição, inclusive, de saúde mental, de adoecimento mental, chamado burnout, que é o esgotamento, né, físico e mental da pessoa, o ambiente laboral fazendo com que a pessoa adoeça. Né? Então, ambiente laboral, a questão família e relacionamentos também. Né? Relacionamento interpessoal, com amigos, com a namorada. Então, isso é o que mais a gente tem notado dentro do consultório, as pessoas relatando que a gente vê que são fatores que têm adoecido as pessoas. Né? Eu vivi no mundo corporativo, Você sabe disso, né? e, assim, eu acabei desenvolvendo. Eu tive um burnout Um também. esgotamento, Um esgotamento, né? E acabei tendo um embate muito grande com a diretoria, porque eu não estava bem. Enfim, tive que tirar férias forçada e acabou que eu fui demitido. E ocorre muito isso hoje em dia, né? As pessoas, eu diria que a proporção é mais ou menos aí, na questão adoecimento mental, daquilo que eu tenho atendido, 50% pelo menos é questão relacionada à questão do trabalho. Sim. O trabalho tem sido bastante severo com as Muito pessoas severo. mesmo, né? Então, existem algumas categorias profissionais, inclusive, que são mais acometidas, né? Professores, né? Professores, então, profissionais da área de segurança, policiais, né? Policiais penais, policial militar, policial civil, ou mesmo policial federal também, né? E os profissionais da área de saúde também. Bancários, aqueles que também são muito cobrados na questão de metas, Sim, né? sim. Metas, né? O vendedor, por exemplo, Sim. aquele que trabalha, né, de alguma forma vendendo alguma coisa. No seu caso, muito provavelmente te cobravam metas também. Sim, eu era gerente regional, né, de uma empresa, cuidava de 4 estados e tinha 37 representantes e uma equipe de 70 pessoas, entre os vendedores que tinha na equipe. Então eu tinha que coordenar toda essa equipe, bater as metas, e para que eu batesse essa meta, tinha muitas outras funções que eu fazia diariamente para que isso acontecesse. E sim, sobrecarregava bastante. Mas eu consegui, dentro dessa empresa, sair de 6 milhões para 78 milhões, em quase 5 anos de trabalho. Então, assim, eu consegui crescer, evoluir muito essa empresa. Porém, eu sou um número. No momento que eu consegui construir uma super Mas equipe, não conseguiu, né? Por exemplo, chegou um determinado momento que a empresa falou, não, estacionou aqui, né? A gente precisa de outro agora, né? Então, pega tudo que você montou na realidade, fala assim, agora é o seguinte, já está tudo montado, esgotamos Sandrigão, Isso. agora a gente coloca outro mais barato. É isso que acontece no mundo corporativo. E quando eu montei esse projeto aqui, eu quero fazer o contrário disso. Se eu pudesse, eu fazia muitas outras condições, mas é que a gente acaba sendo limitado por questões fiscais, questões de impostos e tudo mais, que nesse Brasilzão a gente não consegue ser ainda melhor para nossos funcionários por algumas questões. Mas os nossos colaboradores, eles são tratados com extremo respeito. Desde profissionais externos que prestam serviço aqui, eles sabem que aqui é um local sem vaidades. Toda a equipe é tratada de uma forma única mesmo. Então, assim, eu procuro tratar todos com muita humanidade. É como eu gostaria de ter sido tratado. Que as pessoas me olhem. E tem colaborador que fala, não estou bem.
converse com o seu gerente, troca o seu horário, vai descansar. Semana passada, a nossa Vandinha, que é a nossa queridona, que cuida de toda a manutenção do CT, ela teve a perca de um filho de um cliente dela e ficou super mal. Então, assim, Vandinha, tira o tempo que você precisar. Ah, não, Sam, tem que mandar para o contador, que tem que fazer isso aqui. Esquece disso. Vai descansar. Eu penso assim, por quê? Porque eu prefiro que ela vá descansar E volte e bem. volte bem, o tempo que precisar. Esquece esse negócio, sabe? Então, assim, o mundo ficou muito burocrático em muitas coisas. E a gente tem que ser prático. Então, se eu tenho alguém na minha equipe que eu percebo que não está bem, eu faço questão de vir aqui, sento, converso pessoalmente. Por mais que eu tenha, eu consigo entender, né? Eu quero que a pessoa fique bem. Mas por isso que eu construí esse modelo de negócio, são 7 empresas, e as 7 empresas vão ter a mesma diretriz, né? Na gestão de pessoas, é gestão de pessoas mesmo. Sim. Fazer com que as pessoas se sintam bem. Como o senhor sabe que tem relatos, né? Exato. Eu fico muito feliz que a gente já conseguiu dar um novo motivo para algumas pessoas aqui dentro. Exatamente. E eu fico muito feliz. Isso é propósito, né? Isso é propósito. Então, assim, até foi uma das perguntas que é com relação ao que eu busco, né, para a minha cura. Uma delas é fazer o bem para o próximo. Isso me dá uma satisfação tão grande que eu acho que meu nível de serotonina que eu libero deve ser gigante. Porque é a parte que eu mais me sinto bem é quando eu vejo as pessoas estando bem. E se elas estão felizes, eu fico feliz também. Isso é científico, né? Essa científico, coisa de né? você ser útil para as outras pessoas sim. e o prazer que isso dá para você, né? Na verdade, assim, quando você ajuda uma outra pessoa, na verdade, quem está sendo mais ajudado é você. Mentalmente é você Com que está certeza. sendo mais ajudado. E me sinto. Esse é um dos processos do tratamento que eu acho que é muito importante para mim. Porque eu me sinto útil, me sinto realmente trabalhando em cima do propósito que eu tenho. E é onde essa carga que eu recebo de boas energias, de bons fluidos, esse é o melhor medicamento que eu recebo. Sem dúvida. Essa troca né? de energia eu vejo que eu realmente estou conseguindo fazer. Né? Isso faz parte do tratamento também. Sem dúvida. Então, na questão, adoecimento, fatores que têm adoecido as pessoas. Fatores externos. Trabalho, alguns tipos de trabalho, infelizmente, têm adoecido muito as pessoas. O trabalho é importante, né? Dignifica o homem, é importante, Sim. ocupa a sua mente. Mas um trabalho onde você vai para o trabalho, né? Puxa, eu tenho que ir, né? Porque você chega lá, muitas vezes, de alguma forma você é assediada, você é pressionado. Sim. Então, esse tipo de trabalho adoece as pessoas, né? Famílias, né? A gente tem famílias, lamentavelmente, porque muitas vezes várias pessoas doentes, né, na família acabam descompensando o outro, descontando no outro, né? Então nós temos famílias também adoecendo pessoas, né? Às vezes quem precisa de tratamento dentro da família não se trata e ele acaba adoecendo outras pessoas, né? Então a importância muitas vezes quem vai fazer o tratamento não é realmente quem está precisando, são os outros que adoeceram em consequência desse. Interessante. Né? Então, trabalho e família, eu diria que são ambientes, né? Ambiente laboral e ambiente familiar são os principais que a gente nota, né? E relacionamento também, né? Bem. A gente sabe que hoje em dia a dificuldade em relação a relacionamento não é fácil. Não. Né? Porque a gente criou-se uma cultura de consumo na questão relacionamento também, né? Ah, bom, não está bem esse relacionamento aqui, vamos para o próximo, né? E a gente sabe que cada vez que você termina um relacionamento e você inicia um outro relacionamento, fica alguma marca, né? Existe alguma marca que fica para trás, que fica em você. Então as pessoas, a forma como as pessoas têm lidado com o relacionamento também tem adoecido as pessoas. Esses são alguns dos principais, né? Pelo menos esses 3, né? Família, o trabalho e a questão de relacionamento amoroso, né?
eu acredito que são fatores que adoecem muito as pessoas hoje em dia. Causam depressão e causam ansiedade também. Qual a mensagem que eu passaria para você que está enfrentando um quadro depressivo ou está sentindo que você esteja tendenciando para que possa estar entrando nessa condição? Primeiro de tudo, a gente fala muito realmente e peça primeiro de tudo uma direção para Deus. Para que Ele possa direcionar, para que você possa entender melhor sobre isso. Eu sempre coloco Deus na frente de tudo que eu vou fazer. Investigue bem e procure um bom profissional, né, da área. E você vá ter alguém que você... Porque muitas vezes você vai falar com um familiar ou com algum amigo, mas não está preparado para te orientar, né? E vai cair naquela, não, isso não é nada e tudo mais, e você vai acabar se sentindo mal. O principal de tudo é isso, é que você realmente procure ajuda o quanto antes. Quanto antes. Sentiu qualquer coisa, não ache que isso é normal. Você ontem estava muito feliz, hoje do nada, de repente, assim, você cai num quadro de tristeza e não está entendendo o porquê. Fique alerta, porque são sinais que você vai recebendo. Sim. E eu vejo muito isso acontecer. Procure ajuda mesmo. Aqui em Ji-Paraná, toda a rede pública, você tem acesso ao CAPS. No caso, muita gente tem distância com relação. Eu sou empresário, mas eu vou no CAPS. Por quê? Porque está tudo certo. Os profissionais que São atendem lá ótimos. atendem no particular também. Atendem no particular também. E essa questão, nós temos isso, né? Você faz o seu cadastro, você marca a sua consulta, vá procurar realmente esse profissional e quando você começar realmente a fazer o tratamento, leve a sério tudo que for prescrito, porque existe formas realmente de você conseguir sair bem, se você identificar isso o quanto antes. Não se feche e peça ajuda. Não faça igual eu fiz. Eu falo assim, não faça como eu fiz. A princípio, lá no princípio, eu achava que ia resolver o mundo, né? Ia resolver tudo. E isso acabou sendo prejudicial para mim e para as pessoas também que conviveram comigo dentro de todo esse processo, até eu entender o que era. Eu perdi relacionamentos, eu tive perca de amizades também. Você acaba perdendo pessoas, porque você não entende e muitas vezes você acaba sendo ríspido com algumas pessoas, porque você quer afastar, mas você não sabe afastar, você acaba errando. E é o que eu falo, procure ajuda mesmo, fale que você não está legal e pronto, não tenha vergonha disso. Eu sou prova disso. Eu cheguei aqui há 14 anos sem nada, hoje sou empresário, sou respeitado no meu ramo, eu estou num ramo diferente do ramo que eu cresci, que é na pecuária, mas é um ramo que eu montei esse ramo aqui realmente para buscar saúde mental, para poder ajudar as pessoas. Sempre gostei de treinamento físico, estou chegando próximo dos 50, eu falei assim, eu não aguento mais viajar tanto, eu não aguento mais ficar com 2, 3 horas de dormida de noite só por dia. E meu ciclo ali se encerrou, porque realmente a gente tem uma vida útil dentro do mundo corporativo. É isso, procure ajuda, não negligencie, não seja negligente com você mesmo. Fale para quem está próximo e vai atrás de um profissional, quanto antes. Isso não vai limitar você, de forma alguma. Falar que você passa por um quadro depressivo ou de ansiedade, ou até mesmo se for detectada uma esquizofrenia, ou que seja que o profissional vai determinar, tem recursos para que você possa continuar a sua vida, sua rotina, para que você possa ter bom desempenho no que você faça. E é isso, né? Eu gosto de exemplificar, Sam, a questão dos outros órgãos, o adoecimento dos outros órgãos do corpo, né? Para que as pessoas possam compreender. Então, qualquer parte do seu corpo que adoece, você vai lá
num determinado profissional especialista naquela área, né? Naquela área. Na questão do adoecimento da mente, desse órgão que é o cérebro, ele tem alguns profissionais, né, que tratam, né, que são especialistas. O neurologista, o psicólogo, o psiquiatra também, ou mesmo, alguns casos menos complexos, o médico, né, lá do posto de saúde. Sim. Você muito bem colocou a questão do setor público, o CAPS, né, que nós temos. Existem algumas cidades que não têm CAPS. Aqui em Paraná nós temos, né, que atende a região, onde as pessoas ali têm a possibilidade de se tratar com um psicólogo, com um psiquiatra também, né? Então, aquelas pessoas que adoecem e que conseguem identificar e têm a condição de ir sozinha, tudo bem. Mas se caso você notar alguém ao seu lado que não está com essa disposição, primeiro sente com essa pessoa, ouça ela, né? Demonstre para ela que você se importe e depois encaminhe ela, fala, vamos junto, eu sei onde você pode conseguir ajuda, né? E a outra questão é saber que não existe um único, né, na questão de saúde mental, adoecimento mental, não existe uma única recomendação. São alguns fatores que vão fazer com que você se restabeleça, né? Dentre eles, esses que a gente citou aqui durante esse bate-papo. O medicamento quando necessário, o acompanhamento psicológico, as mudanças, né, do cuidado dessa máquina nossa aqui, né, física também, né, atividade física, boa alimentação, dormir nos horários corretos, né, a espiritualidade também, e que é possível, né, as pessoas... Agora imagine você, Sam, né, você, um cara que já está construindo tudo isso aqui, né, admitindo essas limitações que você tem, né? Agora imagine você daqui a pouco, na hora que você tiver totalmente restabelecido e você acredita nisso, sim, né? Com certeza. Aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que as pessoas que estão nos vendo agora, que elas são capazes de fazer. São capazes, né? São capazes. E porque Deus capacita nós da nossa forma, Ele nos conhece. Então, assim, tem me dado capacidade. Eu tenho uma mente muito criativa. E para todos é possível. Então, assim, é só realmente acreditar, ter fé e colocar o plano em dia. Buscar ajuda, porque não tem por que você falar que... Né, eu, por muito tempo, eu escondi, sim. Eu escondi isso porque era muito... a gente era muito julgado. Existia ainda existe um preconceito, mas era muito maior antes. Muito maior. Né? Então, assim, eu sou nós somos da década de 70. Exatamente. E nos anos 90, final dos anos 90, quando começou a ter alguns indícios ali, mais para mim, isso era, como a gente falou, né? Era frescura e tudo mais. A gente era muito julgado por conta disso. Mas até que hoje, é algo que a gente tem que realmente falar, tem que defender. Eu queria também deixar aqui uma mensagem para o pessoal, doutor, da seguinte forma. É o setembro que a gente fala muito sobre isso. Exato. Mas o setembro amarelo ele tem que ser o janeiro amarelo, o fevereiro amarelo, o março 12 amarelo. meses, os né? 12 meses você tem que estar sabendo que você precisa estar atento. Não é só agora que a gente vai... Eu defendo essa bandeira para a minha vida. Eu defendo essa bandeira sempre. Todo dia a gente vem buscando a sonhada saúde plena mental. Né? Mas hoje o mundo está assim, e esse aqui é um lugar de cura. Então, não deixe depois que o setembro passar, esquecer que o seu próximo pode precisar de ajuda. Então, é isso. Eu me trato em janeiro, eu me trato todos os meses do ano, todos os dias. Então, não vamos deixar só para setembro. Vamos começar a falar mais disso e levar isso realmente para a vida, para que a gente possa ajudar o próximo. Na questão setembro, né, amarelo, né? E a questão aí é o mês, né, que se dedica à questão de falar sobre temas, né, da questão da prevenção do suicídio, né? Na questão suicídio, as pessoas têm que ficar muito atento, Sam, no sentido de muitas vezes você ouvir as pessoas verbalizar algumas coisas, né? Sim. Que são pedidos de ajuda, né? A princípio a pessoa se isola, né? Ela tenta ela mesma resolver.
mas muitas vezes ela começa a verbalizar pedidos de ajuda da seguinte maneira. Ela começa a falar algumas frases do tipo, puxa, porque não sei para que Deus me criou, não sei para que eu nasci, eu não sirvo para nada, né? Então, a hora das pessoas ligarem um alerta e falar, opa, tem alguma coisa de errado aqui, né? Vou levar, vou dar atenção para essa pessoa e não ficar minimizando, tá de mimimi, né? Tá querendo chamar a atenção, porque muitas vezes a gente é surpreendido. Hora ou outra a gente é surpreendido, famílias são surpreendidas por alguém e muitas vezes a família diz assim, puxa, pegou a gente de surpresa, né? Mas na verdade essa pessoa, ela deu A sinais. gente tinha dado sinais. Deu sinais de isolamento, verbalizando algumas coisas, né? Então que as pessoas fiquem alerta no sentido disso. Muito boa lembrança essa questão, né, da prevenção do suicídio, viu, Sam? Para que as pessoas fiquem alerta, para que a gente possa, né, ajudar algumas pessoas e evitar que essas pessoas tomem essa medida, né? Com certeza. E a mensagem que a gente tem aqui para vocês é: desista sim. Desista de desistir. Isso aí. Não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu sei muito bem, porque eu já estive muito próximo de desistir e não é uma opção. Tá? Então, assim, vamos enfrentar, que a vida é muito mais do que a gente possa imaginar. E você é muito importante. Tenha certeza disso, que você é muito, muito, muito importante. E você pode melhorar a vida de muita gente. Importante para outros e importante para Deus também. Amém. Isso aí. Valeu, garoto. Valeu, foi ótimo. E o KingCast foi dado o nome pelo Miqueias, então Foi? ele é dono desse nome, KingCast. Maravilha. Muito obrigado, rapaz. Miqueias. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Estejam conosco. Estou com vocês. Dr. Jânio, ele é nosso tutor aqui do nosso Opa, é um nosso prazer. G7K. Então, assim, se a gente tiver precisando de uma melhoria para algum atleta, precisando de qualquer coisa, a gente tem nosso tutor aqui para poder nos auxiliar e encaminhar realmente para que a gente possa ter nossa saúde mental restaurada. Obrigado, Miqueias. Obrigado, Sam. Obrigado a você que está nos assistindo aí agora, né? E dizer para vocês que a vida é maravilhosa. A vida existe possibilidade de você enxergar isso, né? Com certeza. De que existe uma luz, né, no fim do túnel. Eu já passei por um quadro depressivo, o Sam, né, já passou por quadros, a gente chama quadro depressivo recorrente, Sam, né? Passa por um quadro depressivo, né, fica bem durante um determinado tempo, volta novamente. Então aqui existem exemplos, né? Não estou minimizando a importância. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, né? Sim. E aí eu não quero fazer comparações, né, as condições, mas eu quero dizer que existe possibilidade de cura, existem profissionais, pessoas que podem ajudar você, te dar uma orientação no sentido de você ter uma boa saúde mental. É isso aí. Muito bom.